Fala galera do RPG for Friends, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos tratar da terceira aula do treinamento para mestres com o tópico NPCs. Um tópico, diga-se de passagem, que às vezes é bem deixado de lado aí por alguns narradores, talvez por inexperiência, né? Enfim, ou por não saber dar a devida importância a esse assunto. Hoje a gente vai destrinchar aí os diversos tipos de NPCs, vamos falar de alguns erros e alguns acertos, prós e contras. Eu tenho certeza que a gente vai esclarecer aí várias dúvidas para vocês se tornarem cada vez melhores narradores e mestres. Uma outra coisa, galera, mil desculpas, ontem não deu pra gente carregar o vídeo porque alguns problemas técnicos que nós tivemos, mas hoje estamos aqui. E mais uma coisa também, nem no primeiro nem no segundo vídeo a gente ficou satisfeito com a iluminação. Bom, assim como vocês estão aprendendo a ser bons mestres, né, nós não somos cineastas, né? Então estamos aprendendo com os erros, mas eu tenho certeza que nessa terceira aula a iluminação ficou bem melhor. A gente vai tentar manter esse padrão. E é isso. Muito obrigado por estarem conosco. Tenha um ótimo vídeo, ative as suas notificações, dê aquele joinha lá para dar aquela força e solta a vinheta. Faça amigos, joga RPG. O objetivo dessa aula de hoje é mostrar a importância de NPCs para sua aprendizagem como mestre de RPG e como explorar o máximo o potencial dessa ferramenta. Vocês como narradores, né, que aliás, o Lucas ainda não narrou, mas Flávio, Harris, vocês já pararam para mensurar a importância de um NPC ou vocês não dão muito valor aos NPCs, aos figurantes do jogo? Tu pode pensar no monstro mais bacana para os teus jogadores enfrentarem, na trama mais interessante, mas se tu não tiver um NPC que vai direcionar eles, né, entre aspas, para aquele monstro que você quer que eles enfrentem, não tem partida. Se tu não faz os teus NPCs atraírem, eles são tipo a isca. Tu vai jogar ali para tentar trazer o personagem para um caminho. Claro que pode ser que a isca que tu lance, o animal do jogador vai e faz, tipo, mata teu NPC. Não, o animal era pra salvar o cara. E acontece muito, né? Mas, apesar desses imprevistos que podem acontecer, o NPC é isso, ele é a isca, né? Você vai lá, aí você lança pra você tentar trazer o jogador pra um caminho, e dependendo das decisões dele... Seu NPC fica parecendo como se o jogador estivesse numa ilha. É só o mestre, os jogadores e só. O NPC ele acaba trazendo um gostinho a mais de ser mestre, porque você vai ter a possibilidade de interpretar, seja com vozes, seja com... talvez até com aparência, postura, N pessoas que ajudarão ou atrapalharão o jogo. Geralmente é na mão do NPC que se encontra geralmente os ganchos que vão dar o início da aventura, porque, como eu já falei aqui, o RPG é diferente do videogame, ele não tem um caminho todo pronto e elaborado para você seguir. Dependendo do que o jogador pegar, ele pode fazer uma coisa... Você pode acabar tendo uma coisa totalmente inédita que você não preparou, ou uma coisa que realmente um dos ganchos que os seus jogadores pegou e arcar com as consequências dos demais. Bom, ainda bem que vocês sabem a devida importância a ser dada para os NPCs. Mas eu vou dar algumas dicas de como construir bons NPCs. Porque tudo que vocês me falaram é o objetivo, né? Agora, como desenvolver bons NPCs? O que é preciso levar em consideração na hora da criação do NPC? É isso que a gente vai abordar hoje. Primeiro a gente vai saber quais são os principais erros de alguns narradores na hora de utilizar a ferramenta NPC. Existe um NPC com a característica de invulnerabilidade. É aquele NPC que se mostra inabalável demais, que não se importa com ferimentos ou perdas e é desprovido de qualquer ponto fraco aparente, acabam sendo evitados. Se você criar um bonequinho imorrível, né? Cara, que graça ter esse cara, bicho. Qual é o desafio dele? Esse é o tipo do NPC que ele aparece uma vez, aí ele aparece a segunda vez, na terceira e na quarta, essa invulnerabilidade acaba ficando tão chato que, lá vem esse cara de novo quando ele aparece pela quinta vez. Não, cara, não façam isso. Existiu... Tu já encontrou algum NPC vulnerável? A gente tava numa taverna em que apareceu um NPC que já havia aparecido várias e várias vezes, né? Ele apareceu lá pra matar um de nós, sim, porque era a missão dele mesmo, né? Não era, né, o camaleão. Ele chegou lá de supetão, mas ele levou uma porrada de cada um.
e já estava deitado no chão. Preste atenção que ele já estava no chão quando eu acertei um crítico. Ele não só não morreu, como evaporou dali mesmo. Cara, eu dei 36 de dano crítico numa pessoa caída. Ele evaporou. Não, tinha que evaporar esse mestre. Se o jogador conseguiu matar o personagem nos dados, acabou, mano. Teu plano mestre foi pelo espaço, vai bolar outra coisa. Numa mesma situação, quando a gente encontrou um NPC seu que ele era importante, que nós disparamos tiros enquanto ele estava fugindo na moto, se nós tivéssemos acertado, por exemplo, eu disse, eu vou dar um tiro na cabeça dele, eu tivesse acertado esse tiro, você não teria o que dizer. O que eu vou fazer? O NPC foi feito pra divertir o jogador, cara. E se ficou plausível, eles planejaram, eles conseguiram se divertir matando um NPC, mano, só lamento pra mim. Desapego eles. Não crie NPCs invulneráveis. Se você não quer que aquele NPC morra, prepare um terreno para que seja pelo menos plausível a fuga ou a abdução dele, ou não sei, o teletransporte dele, não sei. Crie já um plano de fundo. Porque se você deixar o cara matar, mano, matou. O NPC protegido do mestre. Não importa o quanto os jogadores tentem, ele sempre escapa do perigo, de alguma forma. Esses não valem a preocupação dos jogadores. É aquele personagem que o mestre já teve, o mestre já jogou, que ele insiste em colocar nas mesas dele. Ou de um colega, ou de um amigo, né? É legal você, de repente, homenagear um amigo. É legal, mas não torne esse cara um protegido. Então, do nada, tu não pode... Mas peraí, do nada? Do nada! Bom, enfim, o que eu tava falando? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, e a gente chegou atrasado. O que a magia do cinema não faz, né, gente? O NPC com uma personalidade letárgica. Não deixe o seu NPC imutável no que se refere a personalidade e atitude. Mudança de humor e opinião dão mais identidade. Eu até brinco, eu espero que a Globo não nos processe por isso. Não seja o NPC Márcio Garcia. Na novela que marcou o retorno dele, né, para as telinhas aí. Ele rindo, ele feliz, ele frustrado. Não muda. Às vezes o mestre, o narrador ou o mestre, ele não consegue dar personalidade ao NPC. Chega um ponto que aí o jogador tem que perguntar, peraí, a gente tá falando com qual dos NPCs? Porque é a mesma cara, é o mesmo trejeito, é o mesmo humor sempre. Por exemplo, na minha mesa, basta começar a falar que todo mundo sabe, por exemplo, quem é um Carlos Carrapicho, quem é um Jack Frost, né? Quem é uma Valora dando patada em todo mundo. Então, quem é o Breno? Breno, não é o Breno, né? Não, eu não vou demonstrar o Breno aqui. Quem é a Madame Bizarre, Madame Bizarre. A Madame Bizarre, o Juan, então, são vários. Nenhum NPC, eu tento dar uma personalidade ao NPC. Para isso, para que você alcance esse nível de dar personalidade ao NPC, eu volto aos primeiros passos, você vai ter muito trabalho. Você precisa criar um pequeno background sobre aquele NPC. Pô, mas eu tenho um monte de NPC, como é que eu vou? Claro que consegue. Se você se identificar com aquilo e você treinar aquilo e você de vez em quando ler os backgrounds dos NPC, você vai decorar como cada um é. Então você acaba decorando. Porra, é teu cenário. Curte aquilo, lê mais de uma vez, internalize aquilo. Você consegue, sim. Eu fiquei muito feliz que na minha primeira mesa de Tormenta, assim, alguns jogadores, assim, sentiram a diferença, porque quando eu comecei a apresentar os personagens, eu fazia a voz feminina, eu fazia a voz de velho, eu fazia a voz de um cara mais arrogante, e eu fazia os trejeitos, eu me curvava, eu segurava, e era uma coisa assim muito... que descreve o personagem, que faz a diferença da pessoa, e é uma coisa que acaba até... melhorando o narrador, acaba fazendo que o mestre se desenvolva mais. Parece ser muito básico, né? E justamente por isso ser muito básico, o narrador passa por cima e esquece. Eu já mostrei alguma imagem do Carrapicho? Não. Mas eu tenho certeza que vocês têm uma imagem construída dele na mente de vocês. Eu tenho a imagem dele. Então, gente, não crie os Slenderman, não crie o cara sem rosto, não. Criem personalidade para os seus NPCs. Vocês como jogadores, vocês acham melhor eu deixar o narrador deixar pro jogador imaginar algumas coisas para que ele tenha o jogo dele, ou por exemplo, ou eu apresentar uma imagem para você dizer, não, o cara é assim. Eu acho que depende muito. Por exemplo, tem certas coisas que é legal mostrar. Tipo, o NPC muito fixo, ele vai estar sempre, que vai estar em todas, é muito legal tu ter uma imagem dele. Na nossa própria mesa, tipo, eu tenho uma irmã, ela tem imagem, claro, eu já
tinha dado uma imagem pra ela, mas a personalidade dela não existia. Ele só sabia que era uma criança, eles só sabiam que era uma criança de 14 anos. Quem interpreta o jeito da minha irmã é o Alexandre. Então a minha irmã tem uma personalidade, ela é uma pessoa apegada a mim, ela é uma pessoa manipuladora, né? Porque ela me manipula, porque ela não é de verdade, né? Ela é um fruto da minha imaginação, entre aspas, ainda assim. E tipo... Ele é um Malkavian. Eu sou um malcaviano, então eu tenho uma perturbação. A minha perturbação é a minha irmã. Eu vejo converso com a minha irmã morta. E ao longo da história, a minha irmã ela tinha só uma forminha, ela tinha uma pequena forma. Uma é a minha irmã morta, que quando eu me transformei, apareceu pra mim de volta. Ela era um parágrafo num background. Isso. O que aconteceu? Alexandre deu um porquê pra ela, deu uma vida a mais pra ela. Agora a gente já vê ela como um espírito e não mais como uma... Mano, é mais ou menos assim, cara. E ela ganhou uma importância maior que tu nem imaginava, isso né? Aí acaba, eu a gente deixei acaba pra voltando, a gente acaba voltando àquela primeira aula lá dos primeiros passos, assim, cara, o jogador, ele te dá, cara, ganchos, ele te dá material. Eu tenho certeza que o Lucas, na primeira quest, assim, ela nem apareceu. Sim. Foi uma coisa muito... Ela aparecia de vez em quando, ela aparecia Aí pouco, né? o cara fica assim, porra e tal. Aí agora ele viu quanto ela tá inserida agora, só que não era o momento dela aparecer. E na primeira oportunidade foi um negócio bem legal que todo mundo ficou... Porra, cara, eu não estou pré-julgando, né? Não é uma prepotência minha, mas tenho certeza, eu acho que o Lucas deve... Caramba, cara, olha, ele montou todo um esquema, cara, pra aquela minha parte do meu background que eu coloquei lá. O jogador se sente bem com isso, porque ele está colaborando com a campanha, ele está colaborando com o cenário. É o queridinho do mestre. Evite ter um NPC de estimação que ninguém pode destruí-lo ou contrariá-lo. Existem mestres que focam mais no seu querido NPC do que nos jogadores. Então nós estávamos nessa mesa e chegou o clímax, assim, o final, onde nós iríamos desenrolar de fato, né, a conclusão da quest. Aí nós ficamos um tempo ali parados e nós íamos até confabular alguma coisa. O narrador entendeu que a gente tinha passado a cena e o NPC começou a agir, começou a fazer as coisas, ele devia matar o boss. Tipo, porra é essa? O que aconteceu? Não era pra ser a gente? Então tem os NPCs queridinhos do mestre que chega a esse ponto, cara. O cara resolve tudo pra ti, o cara resolve tudo na mesa, o mestre, ele quer impor, sei lá, quer exaltar a personagem Nossa, que ele criou. Isso é muito ruim, cara. Cabe você né? criar um NPC que seja um facilitador, mas não que seja o canivete suíço que tu tira ali uma chave inglesa, um palito de fósforo, uma máquina de lavar e um Pokémon. Ele faz tudo. NPC clichê. Evite criar um NPC sem graça, que todos os jogadores já esperam por ele. Cara, uma coisa que... Em D&D, vamos lá, tá falando D&D, né? Uma coisa que eu não gosto. Por que todo taverneiro tem que ser aquele orc, tem que ser aquele ogro? Tem que ser aquele cara carrancudo, limpando um copo e falando entre os dentes? Por que não pode o dono da taverneira? Uma elfa, que ela tem o quê dela de Xena que dá porrada em todo mundo que quiser criar uma briga lá dentro? Por que todo ferreiro tem que ser aquele cara sujo, com martelo aqui do lado, bigorna e pem? Cara, para de usar o NPC clichê, surpreenda os seus jogadores. O NPC mudo. Muitos mestres preferem retratar um NPC em suas falas em terceira pessoa. Esse metajogo não permite que os personagens interajam e interpretem junto com o NPC, estabelecendo um diálogo direto em primeira pessoa. Cara, o NPC assim, fala tal coisa. Mano, faz, cara. Fala. Eu acho que eu sou esse mestre, infelizmente, preciso aprender. Na minha mesa, eu cobro muito porque se o mestre fala com o seu personagem em terceira pessoa, os jogadores vão pegar o costume de também falar em terceira pessoa. Exato. Desde que nós começamos com os erros, nós construímos, digamos assim, a pior figura do NPC. O NPC queridinho, que não morre, que não tem personalidade, não fala. Mais ou menos isso. Vocês estão vendo só que como é fantástico o NPC bem utilizado. Como é uma baita ferramenta, cara, que eu às acho vezes que eu vou desistir de ser mestre, cara. Né? A gente às vezes passa por cima, cara. É esse o impacto que eu quero dar com essa aula de hoje. Eu espero que a partir desse treinamento, nossos amigos que estão
assistindo o vídeo, sintam-se motivados e incentivados para nos apresentar também as suas metodologias. Os narradores veteranos que estão vendo aí, que estão pegando dicas conosco, que estão se reciclando talvez, vocês também devem ter a metodologia de vocês. Passem isso para o papel. Eu espero que outros treinamentos como este surjam, né, de outros mestres, surjam em outras mesas e a gente cada vez mais acabe profissionalizando e aprimorando essa arte de mestrar. Agora algumas dicas. Construa um relacionamento. Fazer com que os NPCs interajam com os personagens o mais frequentemente possível e de formas significativas. Essa é a melhor forma de construir relações entre eles. Essa é a importância de você criar um background pro seu NPC e manter ele ativo sempre. Não seja um NPC que apareça e nunca mais. Às vezes você até se pergunta, pô, aquele cara apareceu. Se policie em criar vários NPCs ali e utilizá-los frequentemente. Crie ganchos com os personagens. Sempre tem um NPC que bate mais o santo com o personagem. Crie relacionamento, é importante. É interessante de construir um relacionamento, porque o personagem ele se torna, o NPC acaba se tornando muito importante para os jogadores, não somente como uma fonte de renda, uma fonte de item, se for para D&D, uma fonte de informações, mas acaba criando uma coisa a mais, acaba criando, seja uma aliança de ódio, uma aliança de ajuda, um acaba ajudando o outro, um acaba criando um vínculo que é uma coisa que acaba dando mais vida, torna aquele mundo que a gente está imergido praticamente real. Se você tiver que botar um NPC queridinho, seja queridinho dos jogadores, não do mestre. Conecte NPCs e jogadores. Voltando ao assunto dos ganchos para seus personagens, utilize seus NPCs e integre-os na história de seus personagens. Uma boa ideia é lançar a mão dos backgrounds, né? Como eu falei, essa questão aí dos NPCs se você criar vários NPCs com várias personalidades, com várias histórias, isso vai te dar vários ganchos que tu lança a mão dos ganchos que você pegou nos backgrounds, faz acontecer. Crie as situações, né, para os seus jogadores de forma que seus NPCs ou tornem-se parceiros ou tornem-se inimigos, né? Usem os ganchos, usem os backgrounds e fundam, mostre aos jogadores que a tua mesa foi feita para isso. Eu nunca tive a oportunidade de falar isso em vídeo, mas isso eu escutei de um cara, de um amigo meu, grande jogador, Leandro, meu querido feiticeiro. O Leandro falava assim, gente, o Leandro, eu sei que esse personagem é um pedaço de papel, mas só que ele não sabe que ele é um pedaço de papel. Ele não quer morrer, cara. Então, como assim eu faço outro jogo? Cara, eu criei, eu dei uma personalidade pra ele não quer morrer. Eu sei que ele é um pedaço de papel, mas ele não sabe que ele é um pedaço de papel. Não é assim eu crio outro. Olha o nível de amor que ele tem pelo personagem dele. É tipo eu, cara, com o Crawler, eu jogo com o Crawler há 16 anos, velho. Já imaginou meu personagem morrendo? Nossa, bicho, eu vou fazer um funeral aqui em casa, um velório, vou comprar caixinha de tudo, não, cara. O cara faz uma campanha nova. Ele é meu amigo, todo né? mundo vai ressuscitar o cara. Né, não vou aceitar. Os jogadores, eles querem ser úteis. Então faça NPCs pedirem ajuda para os jogadores. Isso é uma dica boa. Sabe, aquela mocinha que chega, ai, por favor, me socorre, aquele minotauro matou minha família e tal. Saca? Use esse tipo de coisa para dar ganchos. Façam, não faça só os NPCs vulneráveis. Faça os NPCs também que estão ali vulneráveis. E para concluir o nosso treinamento de hoje, foco no que você pode controlar. É realmente difícil fazer com que os seus jogadores se importem com o NPC. É difícil, você não pode forçá-los a nada, está fora do seu controle. Então foque no que você pode controlar. Importe-se apenas em fazer o seu melhor. Como mestre, a coisa mais importante que você pode controlar é que você se importe. Enquanto você está plantando essa semente, lá na frente você vai colher com que eles se importem também com seus NPCs, consequentemente com o seu cenário. Então, gente, muito obrigado. Foi mais uma noite muito proveitosa. Tiramos várias lições. Como sempre, eu aprendi muito com vocês hoje. Galera que estão nos vendo, valeu por chegar ao final desse vídeo. Espero que nós tenhamos ajudado vocês aí com várias dicas, né? Vários causos. E, mais uma vez, até a próxima aula aí. Faça amigos, joga RPG!